Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu, Julião Balestrin... E aí, galera, tudo certo? E professor Braulio Pinduca... Tamo junto mais uma vez. Viemos aqui para responder uma pergunta que eu vi geral da galera. A galera tá todo mundo assim, nossa, por que os brasileiros foram tão mal? O que aconteceu que os brasileiros foram tão mal no Mr. Olímpia? Nossa, o que aconteceu que os brasileiros não cumpriram as metas? Vamos lá, pessoal. Primeiro, de verdade, há um consenso entre todos nós. Os brasileiros não foram mal. Foram muito bem. Se você pegar a entrevista do Ramon, no final do Mr. Olímpia, ele disse: eu estou muito feliz porque eu sou o 4º colocado do maior campeonato do mundo. Estou satisfeito com o resultado. Não era o que eu esperava, mas eu estou satisfeito com o resultado. Se você pegar o Rafa, a mesma coisa. Pô, tô feliz, trabalhei duro, fiz meu 100% e sou o top 8 do mundo. Não era o que eu esperava. O que eu esperava era a 4ª, 5ª colocação. Mas estou feliz com o resultado. Então, o que acontece? Primeira coisa, há um alinhamento de expectativa, realidade e decepção. Expectativa é aquilo que o atleta quer buscar. E o atleta ele quer buscar o máximo possível para acordar todo dia raçudo. Realidade, o resultado. Certo? Realidade, o resultado. E a decepção era se o atleta tivesse ido mal no campeonato. O que é um Ramon ir mal no campeonato? Na minha visão, rapaz, era ele sair do top 5. Sair da final, Isso com mesmo. certeza. Certo? Sair da final. Aí ia falar assim, pô, o Ramon foi muito mal. O Ramon é a certeza que nós somos um dos atletas 5 melhores do mundo. O que era o Rafa ir mal? Ele não entrar no top 10. Exato. Porque ele não demonstrou evolução. Exato. Legal? Agora, a expectativa do atleta é aquilo que ele vai verbalizando ou mais. A expectativa que às vezes o inscrito faz, o seguidor faz, o fã faz. E aí tudo bem. Então, na minha visão, os atletas brasileiros foram muito bem, porém, nos últimos anos, a expectativa sempre era cumprida. Pô, Ramon foi lá, foi vice-campeão, ganhou de uma pose do Chris. O Rafa, na sua estreia, ficou entre os 10 primeiros. Então, realidades, expectativas alinhadas que deram certo. Mas, se a expectativa não foi cumprida, não é necessariamente uma decepção. Às vezes, é uma situação de que eu trabalhei, mas os outros também trabalharam, caramba. Todos evoluíram. Todos evoluíram. Então, vamos entender atleta 1 a 1 e fazer esse estudo? Por exemplo, vamos começar com atletas da Classic Physique. Gabriel Zancanelli. Na visão de vocês, a minha visão é... Eu vou te falar. O Zancanelli não foi bem. Concordo. O Zancanelli não foi bem. Ele trouxe uma água subcutânea ali, não trouxe o máximo de definição. Fez algumas melhorias com relação às proporções dele, mas essas melhorias não foram suficientes para que ele se destacasse dentro de um line-up fortíssimo. E a minha visão, não foi o melhor físico do Zanca. Se não foi o melhor físico do Zanca, aí ele não foi bem. Exatamente. Ele postou uma foto anterior ao início da competição do braço dele e a gente viu o braço todo detalhado e aquilo, como torcedor, deu aquela esperança. Nossa, dessa vez o Zanca vai ir bem. Ele merece uma colocação entre os 10, pelo menos. Só que quando a gente viu a imagem dele na competição, ele não tinha aquela condição que ele mostrou antes naquela imagem. Eu não sei como estava o físico inteiro, mas comparando o braço daquela imagem com a do campeonato, não era o mesmo. A cor também acho que influenciou bastante. Ele não veio com a melhor cor. E eu acho que ele também foi desfavorecido por ser o cara que posasse ali exatamente do lado do Sebum. Isso também foi ruim, Isso porque ferra. Bota mostrava ele de que ele era de menor, frente, né? Mauricião. Mostrava Do lado ele do menor. Sebum, pra galera ter uma ideia. Deu muita diferença de tamanho. Isso é verdade, mostrava ele menor do que o Sebum. Eric Wildberg. Para mim, o Eric foi muito bem. Apesar de ter ficado na 15ª colocação, não ficou entre os 10, ele trouxe a melhor versão do físico dele. Então, ele foi bem. Exatamente. Exatamente. Eu achei ele muito condicionado. Posou melhor, vem corrigindo os pontos fracos, fez ótimos shows esse ano, e aí no Mr. Olímpia foi a consagração de todos esses shows positivos que ele produziu durante o ano.
Para mim, Eric Wildberg foi muito bem. Tenente Breno. Para mim, o Tenente Breno também foi bem. Por quê? Porque ele trouxe um físico melhor do que o físico das últimas competições. Era um estreante. Mas é um estreante. Ele ficou no último call-out. Não pontuou. Porém, trouxe uma versão de físico renovada. Então, o Tenente Breno venceu o antigo Tenente Breno. É isso. Isso mesmo. A perna dele que foi uma evolução enorme, Absurda. né? Sim, ele A conseguiu. perna dele foi uma evolução Tá virando ponto enorme. forte. A perna ficou tão boa que conseguiu esconder um pouco mais da cintura dele. Exato, ajudou Isso nessa, ajudou demais nessa ele a referência. trazer a silhueta, na relação uma cintura. silhueta mais harmônica. Sim, ficou. Ajuda ele no X, né? Sim. O X dele vai alargando, né? Então- Com esse volume muscular que ele está ganhando. Diante dessa evolução, o Tenente Breno foi bem. Sim. Foi. Concordam? Fábio Júnior. Para mim, Fábio Júnior foi muito bem. Porque ele trouxe um físico melhor, ele trouxe evolução nas pernas. e Era a melhor versão do Fábio Júnior, melhor até do que a que competiu em Dubai. E até a gente poderia dizer que poderia ter ido melhor do que foi. Você sabe na onde onde é o problema? Onde? Eu vou conversar, sabe onde é o problema? Eu vou confidencializar algo para vocês. Eu tinha um amigo que estava sentado na fileira muito próxima Do palco. do palco, certo? Certo. Na hora do palco das prévias, na hora que o Fábio Júnior estava posando, o Tyler virou pro outro árbitro e disse: "Look alike a bodybuilder." A forma de posar. Look alike, pessoal, parece. É, Parece isso um bodybuilder. Isso não é bom para a categoria. Então, meu amigo ouviu isso. Então tem Não aí tenho motivos para inventar isso. tem aqui, um pessoal, motivo pelo amor de para Deus. ele Então, não estar figurando. Existe uma situação que o Fabinho vai ter que trabalhar, cara, que é a forma que ele posa. E Como ele se realmente posa apresenta. como bodybuilder. É os trejeitos, é a experiência que ele teve que A deu certo, a agressividade no lugar da agressividade, as poses encaixadas sempre básicas do básico, não deixam um flow diferente ali, né, entre as poses. Isso prejudica demais ele, mostra que ele precisa evoluir nessa questão para poder trazer colocações mais expressivas. E agora que você falou isso, Cariano, eu me recordo que ele estava do lado do Urs, quando eles entraram no palco. E por ele posar como um bodybuilder, ele me deu a impressão de ser melhor que o Urs. É exatamente isso. Look like a bodybuilder. Ele se sobressaiu em cima do Urs. Eu vi ali e falei, nossa, o Fábio Júnior está melhor do que o Urs. Mas não melhor para a categoria. Agora que eu entendi o que eu vi. Ele estava melhor para a minha visão de esporte. Mas você falou uma coisa que eu concordo 100% com o que foi falado. É melhor para os nossos olhos, não para a categoria. Look like Sim. a bodybuilder. É isso aí. Foi essa Agora a entendi resposta do... porque o Urs sobe lá para as cabeças e ele não. Tá claro isso na minha mente agora, da imagem que eu vi no canto Perfeito, esquerdo perfeita aqui colocação. da tela. É isso mesmo, um bodybuilder. Ramondino, ele não foi bem porque ele perdeu colocações, Sim. certo? Ele saiu do segundo para o quarto colocado. Mas, nitidamente, ficou claro que foi, principalmente, um erro de estratégia de finalização. Qual foi a vez que o Ramon suou no palco daquele jeito? Nunca. Nem chegando um dia antes da competição. Aliás, na categoria é difícil a gente ver alguém suando. Não, mas Muito difícil. Nessa suar categoria como... foi a primeira vez. Desse jeito a gente É não assim, viu. eu nunca vi ninguém suando Eu também como não. ele, assim. Ele Na suou de categoria, lavar, não. de pingar mesmo. Na categoria nunca vi também. Pelo menos entre os top 10 da Classic do Olímpia, eu nunca vi suar. Eu também não. Como ele, não. Então, ele não foi bem. Por quê? Porque ele tinha tudo para continuar figurando entre o primeiro e o segundo colocado ali, brigando com o Chris. E perdeu posições porque suou. Se ele suou, ele não foi bem. Agora, ele não foi bem dentro da expectativa que ele tinha criado, mas o resultado é muito positivo porque é o quarto colocado. Ok, perfeito. Dá para fazer essa leitura? Tá. Vamos lá. Terminamos a Classic? Matheus Menegatti. Talvez tenha sido o brasileiro que foi melhor. A melhor surpresa do Brasil foi o Menegatti.
e o melhor e quem foi melhor no que diz respeito de alinhamento de expectativa. Sim. Por quê? Porque a expectativa era, será que teremos mais um brasileiro no top 10? E eu lembro que no podcast foi consensual que todos diziam, Zancanelli é o Ou cara para Menegatti, figurar no top 10. É. Pois bem, o Zancanelli não pontuou, ou seja, ele foi lá para trás, e o Matheus Menegatti ficou em 9º colocado. Mais uma vez, se provou o que a categoria está pedindo. Porque eu também me recordo que, na primeira aparição do Menegatti, me deu a impressão que faltava volume. Principalmente comparando ele com o Siban. Só que não. Da mesma forma que o Urs sobe, quando eu estava do lado do Fábio Júnior, e sobe muitas posições, e o Fábio Júnior cai porque era como um bodybuilder, o fato do Menegatti não ser como um bodybuilder e ser muito mais clássico fez ele subir. Exatamente. É a mesma ideia que aconteceu para o outro. Então, ele sobe posições porque, mesmo com falta de volume, ele está com um físico muito mais encaixado para a categoria. Perfeita colocação. Perfeita, perfeita, perfeita. Fechamos a Classic, vamos agora para a categoria Men's Physique. Na Men's Physique nós temos o Ed Palmeira retornando para a 5ª colocação. Sensacional. Sensacional. Melhor colocação dele, já repetiu um feito, né? Ele já ficou em 5º lugar, e esse ano ele trouxe o 5º lugar novamente, mas esse ano, em especial, o físico dele estava mais amarrado, estava mais encaixado, com poses melhores, e o mesmo padrão que trouxe ele na 5ª colocação do ano anterior. Ed Palmeira tem tudo para figurar melhor entre os próximos anos aí. É só continuar nessa linha de trabalho que ele colocou agora, que realmente está dando muito certo. E ele fez o que os árbitros pediram. Sim. Pediram para ele diminuir de volume, né? E ele diminuiu. Vitor Chaves trouxe o melhor físico da vida dele, Indiscutivelmente a melhor versão. a melhor versão dele, teve a 7ª colocação, uma ótima colocação, figurou entre os top 10, ou seja, mandou bem. Mandou e mostrou ali que os brasileiros estão sempre figurando entre as primeiras colocações. Uma pena nós não termos o Diogo, mas o ano que vem nós teremos essa conversa novamente. Vini Matheus não conseguiu ficar entre os 10 primeiros, mas trouxe uma boa condição de físico, trouxe um físico bem definido, trouxe melhoras no físico, trouxe melhoras no resultado e, para mim, isso é uma expectativa boa. Ele tem evoluído, né? Ele melhorou muito o V-shape dele, que era mais, o dorsal dele era mais em cima e ele conseguiu abaixar, né, a incidência no dorsal. O V-shape dele de costas melhorou muito, na minha opinião. Mas, voltando ao Olímpia, ele estava muito bem, mostrou um físico muito bom, mas o nível do campeonato estava bem alto. Então, eu acho que, pelo nível da competição, ele não foi melhor por causa disso. Não porque ele não tenha feito o que precisava. Ele fez, apresentou, mas o nível estava bem alto. Bem alto. Com certeza. Outro atleta que, para mim, teve uma performance excelente foi o Kaique. O Kaká. O estreante. Não o nosso Kaique Pro. O estreante. Que estreou ficando na 10ª posição, ou seja, ele está entre os top 10 melhores do mundo. Foi ganhando posições, ele não entrou primeiro no top 10, ele foi subindo posições e mostrou que ele tem um potencial enorme para ser um futuro Mr. Olímpia. Uma conversa em particular que o alemão teve com o Tyler citou que o Kaique ele tem condição de ser Mr. Olímpia. E falta um pouco de volume, né? Não, falta. É isso que está faltando, na minha opinião. Um peito mais cheio. Ele ganhando esse volume que está faltando, proporcional às costas que são ele insanas, vai as brigar costas lá na dele. frente. E falta Porque maturidade. Porque o alinhamento do físico dele, a cintura dele pequena, é muito bom isso. Ele precisa de um abdômen mais denso, ele precisa de um peitoral um pouco maior, ele precisa de densidade, que é o tempo. Ele é muito jovem, né? Ele é um menino, né? E eu Acho que posso ele tem 25 até anos. pela minha imagem que eu tenho na cabeça da competição, ele ali, em 10º, ele figura com essa evolução muito próximo do Banks. Eu acho que a linha de físico dele pode se assemelhar do Banks. Então, o Banks, mesmo não ganhando, ainda está lá no top 5, né, figurando. Então, ele tem que se espelhar naquele tipo de físico que tem mais a ver com o dele. Perfeita colocação. Vamos para Open? Bora de Open. Na categoria Open,
um atleta que já começou surpreendente foi o Bruno Santos. Bruno Santos ficou em 13º. 13º, é a segunda vez que um brasileiro se classifica dentre os top 15 na história. Então, o Bruno Santos aí, de cara, já vem escrevendo o nome aí como o segundo fisiculturista brasileiro com melhor colocação dentro da categoria Open. Exatamente. Apresentou um físico muito estético, apresentou uma linha muito boa. E posso falar, eu ainda acho que o físico do Bruno estava melhor na competição, que ele ganhou a vaga do que no Olímpia. Não sei se foi muita competição. Eu ainda acho que aquele físico que ele ganhou a vaga capaz de subir mais 1, 2 posições, viu? Brunão, O Bruno tá com um físico insano. Bruno tá maduro, tá pronto. É só uma questão de tempo e um pouco mais de volume, até porque ele já tem um peso corporal bem elevado. Acho que ele competiu com cerca de 123 quilos. Então agora ele precisa de mais volume em peitorais, ombros, para ficar mais largo. E dorsais também. Né? Ele tem um dorsal espesso, mas trazer mais largura, mais detalhe, vai ser fundamental para que o X dele fique mais proporcional e imponente diante desses atletas que são enormes. Bom, para eu que sou mais velho aqui do time, ver ele lá nessa condição e conquistando também esse lugar, para mim é tudo que a gente sonhava lá atrás, né? Porque com o Luiz Otávio, naquela época, a gente ficou super empolgado, né? O culturismo começou a crescer, o cinema evidenciando o esporte. E, de repente, a gente ficou com um vazio, que durou muitos anos, né? Até o Rafa ir lá e ficar em 10º. E aí, depois, no ano passado, a gente também ficou com um vazio, né? Só que esse ano o Brunão deixou todos nós, torcedores, com uma esperança muito maior em ver mais brasileiros figurando na Open. Com certeza. Perfeito. E a nossa estrela da Open, Rafael Brandão, que vem ganhando cada vez mais posições. Ele competiu no ano de 2022. A sua estreia foi uma estreia, vamos dizer assim, fenomenal, porque ele ficou entre os 10 melhores atletas do mundo. Isso para a categoria Open é muito puxado, pessoal. Se você parar para pensar que apenas 4 brasileiros até hoje se classificaram para o Mr. Olímpia. Apenas 4. Luiz Otávio, Rafael Brandão, Vitor Boff e Bruno Santos. Apenas 4 atletas até hoje se classificaram para o Mr. Olímpia, da categoria Open. 4 atletas pisaram, porque o Pérez se classificou, mas não... 4 atletas pisaram. Bem observado, Maurício. O Leandro Pérez ganhou vaga, eu acho que mais alguém ganhou vaga também. Não, só ele. Foi o Pérez só que não conseguiu ir? O Martins não chegou a ganhar, só o Tá. Pérez. Então, todos esses atletas, foram 4 atletas apenas que pisaram no palco do Olímpia na Open. Legal? E um detalhe, o Rafa estreou em 10º e ele, nas prévias, a categoria Open, ela tem 2 dias e 2 notas em separados. Nas prévias, ele estava em 7º colocado. O Rafa não quis se conformar com esse 7º, e ele foi para um tudo ou nada, fazendo uma estratégia que não faz parte do padrão de finalização da Open, que é treinar de madrugada, na sexta para o sábado, fazer refeição, puxar um pouco mais o físico. Ele perdeu quase 2 quilos para chegar mais condicionado. Essa estratégia, para os árbitros, não deu certo, e os árbitros jogaram ele para a 8ª posição, ou seja, ele perdeu a posição. Ele ganhava do Bonac na sexta e perdeu para o Bonac no sábado. E ele foi para a 8ª colocação. Mas eu achei de uma atitude louvável demais. Por quê? Cara, ele tomou atitude. Ele poderia ter subido para 5º. Não deu certo? Não deu certo. É aprendizado, mas eu não me conformei com o 7º. Aquela ideia do perdido por 1, perdido por 1000, eu vou pro tudo ou nada. Eu concordo. Eu achei do caramba a atitude dele, velho. Atitude também corajosa. Acima de Corajosa, tudo, né? corajosa, e mostra ali que o Rafa tem personalidade, né? E não aceita de forma alguma a derrota não digere a derrota com facilidade. Então isso mostra ali que ele está com o espírito realmente de ser o mais competitivo possível. É isso. E também mostra a interação que ele tem com o Nil, né? Porque não foi uma atitude que ele tomou sozinho, ele tomou essa atitude junto com o Nil, e provavelmente acho que o Nil foi junto nesse treino, né? Provavelmente estava junto com ele para faz isso, faz aquilo, puxa aqui, puxa lá, e ele também disse que ficou sem beber água.
Além disso, ele não bebeu mais água. Então, que ele queria, bom, se eu não posso, se eu não venci por falta de volume, então não vai ser a falta de definição que vai me tirar desse evento com a minha melhor posição. Na condição que ele ficou na final, realmente ele entrou mais definido, mas prevaleceu o volume. Por isso que eu acho que ele perdeu para o Bonek. Porque, na minha opinião, o Bonek, sem desmerecê-lo, a história que ele tem, é um vencedor de Arnold, um cara que já figurou no top 5 do Olímpia. Né? Foi vice já do Olímpia. Foi vice do... Então, ele tem aquele peso da história dele. Mas o físico que ele apresentou nesse Olímpia não é mais o mesmo. É decadente. Então, físico mesmo decadente, com esse dry que o Rafa teve, para mim, ele ainda continuava na frente do Bonek. Mas os árbitros acharam que não. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, eu preferia o Rafa de sexta. Eu também. Para bodybuilder. Arredondado, cheio, full. O Rafa de sábado me pareceu um Rafa mais fino. Principalmente... Não era o Rafa Open Olímpico. Isso que você falou é tão verdade que, quando ele estava na prévia, ele estava ali disputando com o Hunter Labrada. Então, quando analisamos pose a pose, aí o Hunter estava com mais perna e mais tríceps. Foi os únicos músculos que eu vi mais volume no Labrada do que no Rafa. Entendeu? Então, aí deu uma explicação por estar perdendo do Hunter. Mas só que depois que ele ficou mais definido, aí é óbvio que se afastou mais ainda do Hunter. Mas uma coisa é fato. O Rafa evoluiu muito e, para mim, o Rafa foi incrível, porque ele saiu de 10º para 8º colocado. E nas prévias em 7º. Então, ele teve momentos de figurar em 7º. Para mim, foi muito bem. Categoria 212. Os atletas bodybuilders que batem peso. Vamos lá. Fabrício Moreira. Fabrício Moreira foi mal. E por que ele foi mal? Porque, além de ele figurar nas últimas posições, ele era o atual 7º colocado do Olímpia. Sim. E ele não trouxe melhoras no físico. Porque se ele tivesse também trazido melhora do físico e todos os atletas que haviam evoluído juntos, podia falar, não, ele venceu pelo menos o último Fabrício. Isso. O Fabrício não venceu o último Fabrício, o Fabrício não conseguiu manter o 7º colocado, ele não conseguiu avançar posições e ficou nas últimas. Então, infelizmente, ele foi mal. E quando a gente fala que o atleta foi mal, é o momento, para o atleta, tá, pessoal? É o momento que o atleta vai rever estratégias, periodização, forma com que ele está se preparando, alinhamento com o seu treinador, porque, cara, não deu certo. Então vamos mudar o que não dá certo. Perfeito. Não é verdade? Vitor Porto. Vitor Porto foi uma grande surpresa. Boa. Muito boa. O cara estreia num campeonato tão pesado, que é o Mr. Olímpia, assumindo a 5ª posição. Assumindo a 5ª posição e fez bonito diante dos monstros ali. Eu achei que ia faltar muito volume para o Vitor, mas quando eu vi ele lado a lado, ele compensou com um físico muito estético, dorsais impressionantes e uma qualidade de pele, uma definição de dar inveja. Cortes fundos, isso fez ele subir posições. Ele entra para a história como o 2º melhor atleta classificado na categoria 212 da história do Brasil. Com certeza. Perdendo só para Eduardo Corrêa, que já foi vice-campeão. É a segunda vez que um atleta brasileiro faz uma final de Mr. Olímpia, né? O único que tinha feito era o Eduardo Corrêa. Continuando esse grande resultado, nós temos também o Barrios, que é argentino, mas entrou competindo pelo Brasil, que também fez uma ótima estreia. Estreou muito bem, entrou no top 10. Sensacional. Então, para mim, ele faz um outro feito inédito, que é ser top 10 da categoria 212. Perfeito. Barros foi muito bem também. Na Wellness, nós tínhamos já um embate histórico entre Isa Pereira e Franciele Matos. Já era histórico. Já vinha esse combate desde o ano de 2022 e, dessa vez, os árbitros viram uma Isa superior à Franciele Matos. Mas isso não significa que a Fran foi mal, porque a Fran trouxe um físico melhor do que o ano passado. E a Isa realmente que foi surpreendente, porque trouxe um físico ainda melhor ao ponto de vencer a atual campeã. Então, para mim, a Fran perdeu. Dói. Perdeu um título do Olímpia, ainda mais ela, que era unânime, deve doer pra caramba. Mas ela teve
a melhor versão da vida dela. Então não dá pra falar que ela foi mal. Não. Dá pra falar que a pessoa vem no melhor físico da vida. Dá pra falar, pô, fui mal porque eu perdi? Não. 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 Ali foi uma disputa muito acirrada. Eu vi ali a Isa realmente trazendo também um conjunto formidável, poses novas, uma apresentação muito sólida. E o que prevaleceu foi esse novo físico que a Isa trouxe. Apesar da Fran ter evoluído, por vídeo aqui elas estavam muito pareadas. Muito provavelmente essa visão dos árbitros pessoalmente acaba ficando mais evidente que a Isa foi a vencedora. E provavelmente é condicionamento, porque aí é uma visão que o árbitro tem ali Exato. vivo, né? Você falou que eu queria falar. Se tem uma coisa que a gente possa buscar entre as duas para justificar a vitória dela, foi um pouco mais de condicionamento. Sim. Principalmente nas poses de lado, lembra? Ela tinha umas marcações que a Fran não tinha. Então, se isso justifica a vitória dela, era evidente que estava lá e incontestável. Nós temos uma brasileira que também, para mim, ela foi a grande revelação entre as brasileiras que competiram no Olímpia, que é a Eduarda Bezerra. Terceiro colocado. Para mim, ela foi o grande destaque entre as atletas brasileiras. Sim. Porque ela mostrou para o mundo, para os árbitros, primeiramente para o mundo, que ela veio para ficar. E se ela colocar mais volume, assim como tem a Isa e a Fran, ela briga também pelo top 1. Acabou. Não dá para falar de todas as wellness, sabe por quê? Porque a categoria da É wellness, metade do campeonato brasileiro. mais da metade são brasileiras. Então a gente vai dar um destaque para a Loira do Sul, a Dani, porque ela treina aqui no CT. Sim. E é uma pessoa que vocês acompanharam de perto ali nas nossas postagens. A Dani não foi bem, Julião. Não. A Dani ela trouxe um tronco um pouco mais desenvolvido, principalmente peitoral, ombro e dorsais, com destaque especial para o ombro. Ela precisa perder um pouco aquele ombro. O peitoral dela precisa ser um pouco menos dividido. O peitoral dela é muito Sim. separado de músculo. É dela, né? E eu acho que ela precisa de um toquinho a mais de condicionamento na parte de baixo. Suavidade. Suavidade. Ela precisa de A suavidade. Dani ela precisa destreinar agora, né? Então o feedback que o Salles me passou aqui, eu também conversei com o alemão, é que ela praticamente não vai poder treinar quase nada esse ano para poder adequar o físico dela dentro do padrão que eles estão querendo. A Dani, ela tinha um físico muito próximo das outras atletas, só que uma versão mais hard, maior, e o tom de definição a mais que ela precisava trazer também pesou. Isso foi o suficiente para deixar ela fora dos top 15. Suavidade, é isso. Bom, na categoria biquíni nós tivemos duas brasileiras. Isa Pessini e Angélica Teixeira foram as brasileiras da biquíni. Infelizmente nós não tivemos brasileiras finalistas, né? Ficaram no top 10, tanto a Angélica como a Isa Pessini, mas infelizmente fora do top 5. E é uma pena porque são duas ex-Miss Olímpia, né? Exato. Em especial a Isa Pessini, que vem batalhando muito para reconquistar esse título, diferente da Angélica. A Angélica teve filhos, então houve uma fase materna. É uma história diferente. Há uma readaptação do físico. A Isa não parou de competir. Não. Continuou. Mas desde a sua conquista, que eu acho que foi em 2019, 2019 ela vem tentando ali nunca mais. repaginar o físico dela, mas até hoje ela não conseguiu emplacar mais. Não conseguiu. E é interessante porque o nível de disciplina e resiliência que ela tem, poucas atletas têm. Então a gente sempre torce muito por ela. Mas infelizmente não conseguiu. Bom, o Women's Physique nós temos a Natália Coelho, não é verdade? A Natália Coelho que está sempre realizando um combate. Natália Coelho, 2022 venceu Sara Viegas. 2023 perdeu para Sara Viegas. 2024 perdeu para Sara Viegas. Lembrando que Sara Viegas é uma das principais atletas da história da categoria, né? Já é detentora de 3 títulos. A Natália fez uma frente muito bonita. Eu achei que de frente, pelo menos, ela era vencedora. Mas parece-me que o conjunto mais volumoso da Sara Viegas falou mais alto. Exatamente isso. O conjunto da Natália me agrada mais, mas realmente o conjunto da campeã é um volume maior. Então a nossa querida Natália Coelho é trabalhar forte volume e fazer com que ela venha no mesmo padrão de condicionamento dela, que é absurdo, mas com um pouco mais de volume, principalmente nos membros inferiores. Trazer um pouquinho mais de perna ali vai ser fundamental para ela conseguir retomar esse título. E eu tenho fé que você vai conseguir, Natália.
É isso. Também tem. Outra brasileira que tem destaque na Women's Physique é a Zama Benta, que conseguiu manter-se na final, top 5. Eu acredito que ela vem cada vez mais melhorando o físico dela, cada vez mais próximo da Women's Physique. Ela que tinha uma muscularidade muito grande, ao ponto de alguns árbitros compará-la como uma Women's Bodybuilder, mas ela quer ser uma Women's Physique e ela vem adaptando o físico. Então, eu acredito que é uma questão de tempo, Julião. Trouxe um físico mais suavizado, não conseguiu ali uma colocação expressiva como no ano passado, que ela acabou ficando em terceiro lugar, mas conseguiu ali estar entre as melhores do mundo. Zama Benta é uma finalista, isso me conforta de certa forma. Concorda? E eu concordo que ela conseguiu, e eu até acho que da prévia para a final ela teve uma evolução que fez ela se manter em quinto lugar. Concordo também. Bom, nós não tivemos finalistas na Figure. Para mim, a melhor atleta da Figure é a sua atleta, Julião. Michele Bellafera, que ainda está afastada por motivos de lesão, mas se Deus quiser, ano que vem ela já estará de volta. E se ela estará de volta e tem uma brasileira que entra na Figure, essa brasileira Com é certeza. a Michele. O Women's Bodybuilder, nós tínhamos duas representantes, Levina e Alcione. Sim. Como é que foi, Julião? A Alcione ficou no último confronto. Eu queria saber realmente o que aconteceu. Me parece que houve uma punição, que a condição da Alcione estava muito boa para estar no último confronto. Então eu não sei te afirmar o que aconteceu, mas o fato é, a Alcione foi punida. Porque o conjunto dela não era um conjunto para ficar no último call-out. Não. Até porque eu acho que ela era finalista no ano passado, não era? Foi finalista, ficou em terceiro lugar. Caramba! De terceiro para a última posição, pessoal, desculpa. Ou trouxe um conjunto muito diferente, que não é o caso dela, ou os árbitros a puniram de alguma forma. E aí, meu amigo, só o atleta que consegue pegar esse feedback. E aí, quando o atleta tiver essa divulgação nas redes sociais dele, a gente vai conseguir entender. Nós tivemos também, Renatão, a Leivina, que fez a melhor colocação dela na história, ficando em sétimo lugar na Women's Bodybuilding. Ótima colocação. Afinal de contas, é uma categoria que o Brasil não tem tradição. É uma categoria onde o Brasil está construindo, e ser uma top 7 é incrível, não é, Pinduca? E eu acho até que eu vi o físico que ela ganhou a vaga, eu acho que estava superior ao físico que ela apresentou no Olímpia. Essa é a impressão que eu tive. Então, eu acredito que se ela tivesse com aquele físico que ela mostrou quando ganhou a vaga, ela poderia até subir posições nessa final. E por último, a categoria wheelchair, onde nós tivemos o Gorila Albino competindo. Para mim, o Gorila Albino ele trouxe uma boa condição física, Julião, só que ele perdeu posições. De top 3 melhor atleta do mundo, agora ele foi para o 5º colocado. Mesmo ponto que nós vínhamos batendo. Falta condicionamento no gorila. Alguma coisa na preparação não ocorreu como deveria e ele não conseguiu ali trazer o condicionamento que, se tivesse trazido, com certeza estaria disputando o título e com chances reais de estar vencendo. E dessa vez eu também, as imagens que eu vi, parece que ele buscou trazer esse condicionamento, mas ele acabou perdendo volume também. Sim. Então a estratégia que eles tomaram para buscar essa definição que faltou para ele no ano anterior não deu certo e ele também perdeu um pouco de volume. Existem duas situações. Existe o atleta buscar esse condicionamento por semanas e existe o atleta buscar esse condicionamento por semana. Exato. Semana é diferente de semanas. Por exemplo, se eu faço uma preparação muito longa e vou tirando gordura corporal aos poucos, afinal de contas, o nosso corpo tem limite para retirar gordura corporal, você vai preservando massa muscular, mantendo densidade, ganhando densidade, perdendo gordura. Se você reduz demais esse tempo, você é obrigado a fazer restrições calóricas muito severas, a energia do seu treino cai, você perde densidade, você começa a catabolizar músculos, o seu corpo começa a reagir em forma de defesa. Exato. E você perde gordura, você perde. Você fica seco, fica. A parede da pele fica seca, fica. Mas você perde a densidade, aquela condição do músculo empurrando a pele e dando aquele brilho, aquele arredondamento muscular. Você disse tudo, Cariani. A estratégia para perder gordura, na minha opinião, é sempre a longo prazo, para poupar a massa magra. Eu estou já há mais de 2 meses em dieta para competir o ano que vem. É isso. Dietas longas A minha fazem com que dieta você começou tenha há aí 2 meses atrás uma certeza pra de um bom só no ano que trabalho. vem, e eu ainda não sei qual competição eu quero
começar a competir novamente, mas eu sei que eu preciso aí desses 2 meses, mais uns 5, 6, para estar numa condição de palco e manter a minha massa magra. Perfeita colocação, Pinduquinha. Eu acho que agora o Gorila ele tem que rever toda essa fase de preparação dele. É fato que não é um atleta comum de se preparar, Não. até porque ele tem as suas particularidades. Então, ajustar o treino de acordo com a necessidade dele, o treino do Gorila precisa mudar. Isso é fato. A forma como ele está fazendo dieta precisa mudar, a forma como ele está fazendo cardio precisa mudar, e ele precisa ficar mais tempo dentro de um planejamento sério para trazer o melhor resultado. Volto a afirmar para vocês, o Gorila tem condição de ser o primeiro brasileiro a se tornar Mr. Olímpia. Concordo, Júlio. Finalizamos? Bom, pessoal, aqui nós fizemos toda uma avaliação técnica dos principais atletas brasileiros que competiram no Mr. Olímpia. Salvo a categoria Wellness, que ela é muito grande, tem muitas atletas, eu acho que a gente cobriu aí todos os atletas que competiram em suas categorias. Na minha visão geral, o Brasil foi muito bem, porque cada vez mais novos representantes aparecem, cada vez mais o grupo de atletas, a comitiva brasileira é cada vez maior. Óbvio, os nossos atletas evoluem, os outros atletas também evoluem. Sempre temos grandes surpresas. Para mim, 3 grandes destaques nessa comitiva brasileira. Matheus Menegatti, na Classic Physique, Kaká, na Men's Physique e Eduarda Bezerra, na Wellness. Por quê? 3 estreantes que estrearam com tudo. Acrescentaria Vitor Porto na 212 também. Perfeito. Isso aí, tiozão. Colocando o Vitor Porto, fecha esse bolo Vitor aí dos Porto melhores atletas fechou brasileiros dentro da competição. essa safra de grandes atletas do Brasil. Para mim, esses 4 foram os grandes destaques brasileiros, porque começaram a sua história no Mr. Olímpia já como finalistas ou top 10, como é o Matheus Menegatti. E nos enchendo de orgulho, com certeza. É isso. Pessoal, comenta aqui quem é o atleta que você acha que foi melhor, qual é o atleta que você acha que realmente tem muito futuro, qual é o atleta que você acredita que lá no futuro, ou talvez num futuro não tão longo, torne-se o nosso primeiro Mr. Olímpia. Comenta aqui, quem sabe daqui 1, 2, 3 anos você volta, printa o comentário e fala assim, eu disse, eu sabia, tá aqui, ó. Valeu? Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Curta, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos que gostariam de entender um pouco mais sobre o fisiculturismo. Mr. Olímpia encerrou, mas o fisiculturismo não, porque hoje, estou anunciando aqui para vocês, nós temos esse final de semana feira do Mr. Olímpia Brasil. Exatamente. Estamos esperando todos vocês lá. E nós teremos stand, o stand do CTRC vai estar lá esperando vocês e calma. Ainda tem mais uma novidade. Terá o Pro da Classic Physique. Será que Ramondino vai competir aqui no Brasil para a alegria da nação? Ele já estava programado em fazer guest poser. Eu acho que é melhor competir. Vamos deixar essa incógnita pra galera. Tan, 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 tan. Eu tenho a seguinte visão. Para mim, tá? Vou dar um palpitão aqui. Para mim, Ramon vai competir e Rafael Brandão vai fazer um guest post. Então, já garanta seu ingresso. Vou deixar aqui no topo dos comentários o link para você garantir o seu ingresso, para conhecer o nosso stand, tirar uma foto com a gente e, quem sabe, ver esses brasileiros competindo ao vivo, de perto. Valeu? Tamo junto, pessoal.